Eusébio da Silva Ferreira, nascido em Lourenço Marques, em 25 de janeiro de 1942, e falecido em Lisboa, em 5 de janeiro de 2014, foi um jogador de futebol português, originário da antiga província ultramarina de Moçambique durante o período colonial. É reconhecido como um dos maiores futebolistas de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFHHS, além de ser admirado por especialistas e torcedores. Era conhecido pelo apelido de Pantera Negra. Eusébio conquistou a Bola de Ouro como melhor jogador europeu em 1965 e ficou em segundo lugar na premiação em 1962 e 1966. Ele atuou pelo Sport Lisboa e Benfica durante 15 dos seus 22 anos de carreira no futebol, sendo amplamente reconhecido por sua ligação ao clube português, e é o maior artilheiro da equipe, com 727 gols em 715 jogos. Foi o principal artilheiro da Taça dos Campeões Europeus em 1965, 1966 e 1968. Também conquistou a Bola de Prata 7 vezes, um recorde nacional, nos anos de 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 e 1973. Eusébio foi o primeiro jogador a receber a Bota de Ouro, em 1968, feito que repetiu em 1973. Conhecido como o Pantera Negra, a Pérola Negra e King, Eusébio anotou 896 gols em 914 jogos ao longo de sua carreira. Ele era famoso por sua velocidade, técnica, atletismo e pelo seu potente e preciso chute com o pé direito, o que o tornava um goleador prolífico e um dos melhores batedores de faltas da história. É considerado o maior jogador de todos os tempos do Benfica e um dos primeiros atacantes africanos de classe mundial. Embora tenha nascido em Moçambique, Eusébio só podia representar a seleção portuguesa, assim como Matateu e Mário Coluna, entre outros, antes dele, já que o país africano era uma colônia de Portugal e seus cidadãos eram considerados portugueses. O nome de Eusébio é frequentemente mencionado em listas e votações sobre os melhores jogadores de futebol de todos os tempos, tanto por críticos quanto por fãs. Ele foi eleito o 9º melhor jogador do século XX em uma pesquisa da IFFHS, faz parte da lista dos 50 melhores jogadores de todos os tempos do Planet.fut, ocupou o 8º lugar na lista, os melhores do século XX, da revista Placar e foi considerado o 10º melhor jogador do século XX em uma pesquisa da revista World Soccer. Pelé incluiu Eusébio entre os 125 melhores jogadores de futebol vivos em sua lista FIFA 100, criada em 2004. Eusébio também ficou em 7º lugar na votação online para o Jubileu de Ouro da UEFA. Em novembro de 2003, para celebrar o Jubileu da UEFA, foi escolhido como o Jogador de Ouro de Portugal pela Federação Portuguesa de Futebol, sendo reconhecido como o melhor jogador dos últimos 50 anos. Eusébio foi fundamental para que a seleção nacional portuguesa conquistasse o 3º lugar na Copa do Mundo de 1966, sendo o artilheiro da competição, recebendo a Bota de Ouro, com 9 gols, dos quais 6 foram marcados em Goodison Park, e também recebeu a Bola de Bronze. Desde que se aposentou, Eusébio tornou-se um embaixador do futebol e é um dos rostos mais reconhecidos do esporte. Ele é frequentemente elogiado por seu fair play e humildade, até mesmo pelos adversários. Várias homenagens foram feitas em sua honra pela FIFA, UEFA, Federação Portuguesa de Futebol e Benfica. O ex-jogador do Benfica e da seleção portuguesa, Antônio Simões, reconhece a influência de Eusébio no clube e afirmou: com Eusébio, talvez pudéssemos ter sido tricampeões europeus, sem ele, talvez tivéssemos conseguido ganhar o campeonato. Eusébio nasceu no bairro de Mafalala, em Maputo, na época chamada Lourenço Marques, na antiga província ultramarina de Moçambique, colônia portuguesa até 1975, no dia 25 de janeiro de 1942. Ele era filho de Laurindo Antônio da Silva Ferreira, um ferroviário branco natural de Angola, e de Anissa Beni Elisa, uma moçambicana de cor.
Era o quarto filho do casal. Crescendo em uma sociedade extremamente pobre, frequentemente faltava às aulas para jogar futebol descalço com os amigos em campos improvisados, utilizando bolas feitas de materiais alternativos. Seu pai faleceu de tétano quando Eusébio tinha apenas 8 anos, e, a partir daí, Elisa assumiu quase que exclusivamente os cuidados do jovem Eusébio. Aos 15 anos, Eusébio jogava no Os Brasileiros Futebol Clube, em Moçambique. Mais tarde, tentou se inscrever no Clube O Desportivo, que é a filial moçambicana do Benfica, mas não foi aceito devido a um problema no joelho. Sua paixão pelo futebol foi mais forte do que a preferência por um clube, então ele se juntou ao Sporting Lourenço Marques. Aceito nessa filial moçambicana do clube lisboeta, Eusébio vestiu a camisa do Leão até sua transferência para Portugal. Antes disso, ele foi indicado para a equipe brasileira do São Paulo, após ser observado por José Carlos Bauer, um ex-jogador que participou dos mundiais de 1950 e 1954, em Lourenço Marques, em 1960. No entanto, o tricolor paulista não se interessou em investir. Bauer então conversou com Bela Gutmann, que havia sido seu treinador no São Paulo e que na época treinava o Benfica, sobre o jovem jogador. A transferência do garoto de 17 anos gerou polêmica, devido à disputa entre os dois rivais de Lisboa pelo passe dele. O Sporting Clube de Portugal já tinha tudo acertado com Eusébio e com o Sporting Lourenço Marques. No entanto, os dirigentes do Benfica, percebendo que se tratava de um talento excepcional, foram buscar o jogador no aeroporto e o levaram para um hotel. Assim, Eusébio não pôde assinar com o Sporting, pois sua mãe já havia assinado com o Benfica ainda em 1960. Logo na sua primeira temporada com a camisola vermelha, o Pantera Negra contribuiu para que o Benfica conquistasse seu último troféu europeu e sua segunda Taça dos Campeões Europeus consecutiva, pondo fim à hegemonia do Real Madrid. Benfica. No dia 15 de dezembro de 1960, Eusébio chegou a Lisboa. Ele jogava na filial do Sporting em Lourenço Marques quando um funcionário do Benfica organizou sua transferência para as Águias. Colocou Eusébio em um avião com um nome falso, Ruth Malosso, que pertencia a uma cidadã portuguesa, e informou os Leões que o jogador havia partido para Lisboa de barco. Na capital, Eusébio foi recebido por dirigentes da equipe da Luz e alguns jornalistas. O Sporting Clube de Portugal não se deu por vencido e intensificou a sua proposta, dobrando a oferta do Benfica, que acabou por pagar à mãe de Eusébio, Elisa Anissabene, 250 contos, 250 mil escudos, pela transferência. Os encarnados esconderam o jovem de 18 anos em um hotel em Lagos, no Algarve, para evitar que fosse adquirido pelo Sporting, garantindo assim a sua contratação. Menos de uma semana depois, Eusébio voltou à capital e já era jogador do Benfica. Ele fez sua estreia no Estádio da Luz em 23 de maio de 1961, em um amistoso contra o Atlético, onde marcou 3 dos 4 gols do Benfica. As situações que ocorreram desde sua chegada atrasaram a assinatura do contrato, o que o impediu de estar presente em Berna na noite da primeira vitória europeia do Benfica. Sua fama internacional surgiu durante a segunda final europeia do Benfica em 1962, contra o Real Madrid. Ele não só marcou 2 gols, como também fez uma apresentação espetacular, exibindo as características que o tornariam famoso: uma velocidade impressionante e um chute potente. A France Football o considera o segundo melhor jogador do mundo em 1962. Os convites para jogar no exterior começaram a aparecer. A Juventus ofereceu-lhe 16 mil contos em 1964, enquanto ele ganhava apenas 300 contos no Benfica. A tentação era tão grande que o governo da época o enviou para o serviço militar, não permitindo que um tesouro nacional desse porte fosse vendido. O Benfica acabou aumentando seu salário para 4 mil contos. No Mundial de 1966, na Inglaterra, ele se tornou definitivamente uma estrela mundial, um digno rival de Pelé.
O apelido de Pantera Negra se espalhou pelo mundo. Sua facilidade em marcar gols o tornou o artilheiro do torneio, com 9 gols, ajudando Portugal a conquistar o terceiro lugar. Após o Mundial, os italianos fizeram uma nova proposta a Eusébio, 90 mil contos. Quando parecia que desta vez nem o governo poderia impedi-lo de aceitar, surgiu a notícia de que os clubes italianos não poderiam mais contratar jogadores estrangeiros. Em uma época em que disputar a Taça dos Campeões Europeus, atualmente conhecida como Liga dos Campeões, não era algo comum nem mesmo para os clubes mais fortes, já que apenas os campeões nacionais e o atual campeão europeu participavam da competição, Eusébio conseguiu um feito notável. Com ele em campo, o Benfica conquistou 13 dos 17 campeonatos portugueses disputados e esteve 9 vezes na década de 1960 na principal competição de clubes do continente. O clube ganhou 2 títulos, foi vice-campeão 2 vezes, e foi eliminado 2 vezes nas quartas de final e 2 na segunda fase. Entre 1961 e 1965, o Benfica chegou a 4 finais em 5. Nenhum outro clube europeu teve um desempenho semelhante nesse período, durante o qual o Benfica também estabeleceu um recorde mundial ao marcar gols em 47 jogos consecutivos, de dezembro de 1963 a janeiro de 1965, um feito que só foi superado em 2017 pelo Real Madrid. Enquanto a competição continental se firmava, a presença constante de Eusébio gerava respeito, elevando-o à condição de um dos maiores jogadores africanos e europeus da década. Quando faleceu, o Real Madrid e o Manchester United, adversários frequentes de Eusébio, foram alguns dos clubes que o homenagearam, celebrando um oponente temido por muitos anos. Seleção Nacional. Fez sua estreia na Seleção Nacional Portuguesa em 8 de outubro de 1961. Em 1966, usando a camisa das quinas, foi um dos destaques da Copa do Mundo realizada na Inglaterra. Com uma atuação excepcional, Eusébio se tornou uma das principais forças portuguesas em uma das melhores campanhas internacionais da história. No seu primeiro Mundial, Portugal alcançou as quartas de final, eliminando equipes como a Coreia do Norte, a grande surpresa do torneio, logo após Portugal, Hungria e Brasil, um dos favoritos, com o genial Pelé se destacando como o número 10. Portugal acabou sendo derrotado pela equipe da casa, em uma partida que ficou conhecida como Jogo das Lágrimas, marcada por contestações à organização do torneio. Nas temporadas de 1976-77 e 1977-78, Eusébio atuou em 2 equipes menores de Portugal, Beira-Mar, na primeira divisão, e União de Tomar, na segunda divisão. Ele também jogou na North American Soccer League, NASL, por 3 equipes diferentes, de 1975 a 1977, Boston Minutemen, 1975, Toronto Metros Croácia, 1976, e Las Vegas Quicksilvers, 1977. Seu maior sucesso na NASL ocorreu em 1976, com o Toronto Metros Croácia, onde marcou um gol na vitória por 3-0 no 76 Soccer Bowl, conquistando o título da NASL. No mesmo ano, participou de 10 jogos pelo Monterrey no Campeonato Mexicano. Na temporada seguinte, 1977, ele assinou com os Las Vegas Quicksilvers, mas isso acabou sendo um encerramento bastante decepcionante para a carreira de Eusébio. Nessa época, as lesões afetaram o Pantera Negra, que estava constantemente recebendo tratamento médico enquanto jogava pelos Las Vegas Quicksilvers. Durante a temporada, ele conseguiu marcar apenas 2 gols. Apesar de seus joelhos terem comprometido sua continuidade na NASL, Eusébio desejava continuar jogando futebol. Em 1978, encontrou um novo lar nos New Jersey Americans, da segunda divisão da American Soccer League, ASL. No entanto, foi forçado a se aposentar definitivamente ao final da temporada. Eusébio também jogou 5 partidas pelos Buffalo Stallions durante a temporada 1979-1980 da Major Indoor Soccer League.
Em outubro de 1963, foi selecionado para representar a equipe da FIFA no aniversário de ouro da Football Association, no estádio de Wembley. Eusébio se aposentou em 1979 e integrou a comissão técnica da Seleção Nacional Portuguesa até o seu falecimento. Este foi um breve histórico sobre Eusébio, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Dê seu like e compartilhe, e inscreva-se no nosso canal. Forte abraço do treinador Éder Roberto.